Olá, bem-vindos ao nosso curso Mobile, versão 24 em Dev. É um prazer tê-lo aqui conosco e vamos aqui ao nosso primeiro vídeo, onde nós vamos explanar 21 tópicos e serão separados em cerca de 15 a 17 vídeos, e este é o nosso primeiro vídeo. Vamos discutir, então, o nosso primeiro tópico seria entendendo o APK que é gerado pelo Indev, por que ele fica grande, e como nós podemos administrar esse tamanho dele, deixando ele menor, maior. Então, eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Aqui no meu lado esquerdo, nós temos o meu celular espelhado aqui no nosso desktop. Vamos baixar aqui aplicativos. Eu vou dar um exemplo para vocês do quanto, depois de instalado, ele cresce. Tá? Ele cresce muito, muito. Né? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, um aplicativo que eu vou pegar como exemplo, que é um que eu desenvolvi, e vou falar muitas coisas genericamente das técnicas, né? Então, se você olhar, ó, ele está ocupando 95,79. Vamos olhar, na verdade, desses 95,79, ele ocupa 85 megas. Qual é o grande problema deste recurso que o Indev tem? Ele não copia. Então ele abre a aplicação na 23, você vai abrir o aplicativo, na hora que você abre uma aplicação, seja ela qualquer, né? Então eu vou fechar aqui, ele vai fazer o backup daquela aplicação, tá? E ele vai dar pau. Então, para vocês terem uma ideia, ó, eu vou pegar aqui, eu vou fechar uma aplicação, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou abrir aqui a aplicação e vou tentar converter essa mesma aqui, ó, vou pegar esse backup aqui, vou tentar converter ele vai converter para 24, tá bom? Ao invés de eu criar lá dentro do meu diretório do meu OneDrive, tá? Aqui, ó, no meu diretório do meu OneDrive, copiar, e ele me criar uma pasta física dentro do meu OneDrive, que vai marcar as modificações do arquivo, alguma coisa assim, vamos cair lá, ó, MD. Eu vou executar isso aqui, um prompt do comando do DOS, tá? Em modo, é muito importante, em modo administrador, tá bom. Aí eu vou lá na minha pasta do OneDrive. Então, se você for pegar, isso no caso do OneDrive, tá? Então, cada pessoa usa o que quiser, né? Quando você usa o Hyperfile lá no lib, tá? Você vai ver lá no lib uma biblioteca HF, tá? Que vai fazer com que você, eu nem lembro mais que aplicativo que eu uso isso, porque depois dos testes eu descobri que não era muito vantajoso utilizar o Hyperfile, né? E aí nos meus últimos projetos, aqui ó, Hyperfile. Então ele vai ficar com um tamanho total de 7 megas dentro do seu celular e vai agregar 2.6 no seu download, tá? Como é que a gente vai fazer? Então vamos fazer um projeto novo aqui, ó, Android, tá? E eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui uma pasta de... vamos criar uma pasta aqui. Projeto aula. Então vamos criar aqui o projeto aula, tá? Projeto aula, acesso por web service, tá bom? Criei aqui um projetinho. Então, como funciona isso, tá? Então vamos colocar aqui que a gente vai trabalhar com uma análise, tá? Então vamos criar aqui uma análise, tá? Vamos criar uma análise que eu também vou colocar dentro do nosso projeto aula, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou criar um outro, não vou criar, ele já cria, né? Então eu vou criar aqui, ó,
dentro do nosso projeto aula, vai existir um diretório da análise. Então, análise pronto. Então, vamos aqui falar sobre um exemplo para você poder ter uma aplicação prática disso. Eu tenho um browser, né? Então você está lá dentro do aplicativo. Eu até fiquei procurando aqui, tem várias situações, e eu falei que situação eu vou falar para a gente poder exemplificar isso, né? Então eu criei aqui uma situação hipotética que seria um pagamento de app. Então, vamos lá, um pagamento de app. Então, o que acontece? A pessoa usa o seu app e ela precisa pagar o seu app. Ela pode fazer isso pelo Google Pay, ela pode fazer isso de diversas maneiras diferentes, né? Como fazer uma aplicação internacional em tempo real? Abrir uma aplicação como que eu faço, tá? E por que eu faço assim? Eu vi até no fórum uma hora algumas pessoas perguntando como é que eu faço para o meu aplicativo não fechar, eu não quero que o meu usuário feche, alguma coisa assim nesse gênero, né? Então, como que eu faço? Primeiro, nas minhas aplicações, eu tenho uma tela inicial. Essa tela inicial ela pode não fazer nada, não interagir com o usuário, ela só abre, inicializa variáveis e tal, ou ela pode ser uma tela de login. Você conseguia copiar isso, trabalhar com isso e não cobrar nada, né? Você conseguia burlar o Google. Acabou a festa, né? Agora você não consegue mais fazer isso. Então você às vezes desenvolvia rotinas dentro do seu aplicativo, né? Eu, inclusive, muitos amigos, inclusive, muitos aplicativos mais baratos, menores, imitando Uber, imitando uma série de coisas, saíram do ar, tá? Por quê? Porque eles tinham que comprar a API do Google, $10 mil anuais, né? E o Google tinha poucas modalidades, fora essa, né? Então nós vamos abrir aqui um projeto, tá? Para a gente poder ver a funcionalidade, né? O meu objetivo de abrir esse projeto é não deixar muito longo, né? Porque se eu tiver que escrever tudo dentro da rotina para vocês entenderem, ia demorar muito, ia ficar muito extenso. Então, eu vou exportar essa rotina, tá? E se você tiver um Endev 24, basta você importar, tá? E se você não tiver, eu vou criar do zero aqui e vou mostrar para você, reaproveitando o código, e eu te passo o código por bloco de nota para você colar dentro da sua aplicação. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o recurso funcionando, né? Então eu vou clicar aqui. Por favor, envie um recado a todos os participantes do curso Mobile. Boa tarde, um excelente dia a todos. Então, se você não gaguejar, né, vai facilitar o trabalho dele. E aí, você transcrito esse texto, você faz o que você quiser com ele, envia, manda para onde você quiser, tá bom? Então, vamos entrar aqui no nosso aplicativo novamente, esse mesmo, tá? E eu vou dar não. Tá? Então, quando você entra no aplicativo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pedir para eu fazer uma avaliação, olha que legal. Então, ou seja, eu já programei lá na quarta, quinta vez, o critério é seu, você muda como você quiser, e ele vai pedir para o usuário fazer uma avaliação lá na loja do Google Play ou do Apple Store. Ele pode dar avalie depois, continua usando, morreu, mas toda vez ele vai pedir até que ele avalie. Ele pode já dar uma nota aqui, tá? Ou ele pode clicar em avalie agora. Aqui. Se você trabalha direto com o banco de dados lá, acessando o servidor, você também deixa essa conexão ligada, você vai ter o problema de internet, você vai ter o problema que o seu aplicativo vai travar.
essa conexão vai ser restabelecida. Você tem um problema aqui, que é um problema grave, tá? Que só descobri na face. Tá vendo que tem vários aplicativos abertos? Tá? Temos aqui vários aplicativos abertos, correto? Aí o que acontece? Todos esses aplicativos abertos geram um problema. A RAM do aparelho do seu cliente. Então, quanto menos RAM ele tiver, mais rápido esse aplicativo vai fechar. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo mostrar para vocês. Então vamos abrir aqui, vamos abrir esse aplicativo, só para que vocês entendam o que eu quero mostrar para vocês. Então eu tenho aqui uma lista de horários de um profissional, tá? Então se eu abrir segunda a sexta, ó, abre-se a tela, porém eu não perdi as telas de baixo, né? Então, por exemplo, ó, terça, ele abre a terça, ó. Tá vendo? Se eu fecho a terça, ele fecha a terça, ó. Se eu abro a quarta, idem. Eu posso manter a segunda, a quarta, a sexta aberto, tá vendo? Então a tela, ela transita, ela abre novos objetos e ela se reformata de acordo com aquilo que eu quero fazer. Então essa é a parte mais interessante. Olha lá, então, às vezes, ele colocou numa linha do looper a janela, na outra linha do looper a janela. Você vê que elas têm tamanhos diferentes, ó, essa aqui está mais longa do que essa, e essa daqui, ó, mais larga ainda. Você tá vendo? Ó? Olha que coisa fantástica, ó. Tá vendo? Então cada uma das janelas tem um conteúdo diferente dentro do looper e com a possibilidade de ser dinâmico, porque quando você passa os parâmetros na hora de montar esse looper, você passa os parâmetros que vão fazer essa foto mudar, esse texto mudar. Se fosse uma table, você popula a table inteira. Essa janela main, ela passa a ser uma janela chamada através desta. Então, quando eu clico aqui em logar servidor, tá? Você vai chamar a janela main, que é a janela em si do aplicativo, certo? Ótimo. Só que essa janela, uma vez que ela foi chamada de uma outra, então vamos chamar a outra de pai. Então ela é a janela pai. Ela chama a outra, esta outra passa a ser filho deste pai, desta janela pai. Dentro desta janela pai, como de qualquer janela, porque uma janela filho chama uma janela neto. Afinal, como publicar o seu aplicativo no Google Play Android, né, do zero? Já preenchi, tá? Então nós temos aqui, óbvio que você tem que fazer isso com atento, né? Aí eu já procurei uma imagem de 512 por 512. Aqui é como vai ficar a partir do Android 9, né, que ele faz bordas arredondadas. As telas, tá? Sempre respeitando, às vezes mesmo que você faça um screensaver e aí você coloque aqui e ele dê erro, o que vai acontecer? Ele exige que a proporção seja 2:1. Então a largura tem que ser, o comprimento, né? O comprimento tem que ser o dobro da largura em pixels, tá? Aí aqui os logotipos já convertidos, ou uns banners que ele usa, até hoje eu não descobri onde, tá? Esse arquivo já está preparado para que você consiga instalar assim que ele abrir a imagem depois de criada a máquina virtual. Então, só resumindo, você, após a instalação, ele vai te pedir algumas outras informações, tá? Que são como se fosse uma instalação de um Windows normal, tá? O que você vai precisar decidir, não esquece, descompacta todo o conteúdo numa pasta que você vai criar, pega a imagem, coloca dentro do mesmo diretório, num subdiretório chamado Drive C.